Deus abençoe, amado. Graça e paz, amados e amadas. Graça e paz, ué, cadê a igreja? Ué, tem que chamar o Tiago de novo aqui? Igreja. Domingo passado eu falei sobre as manifestações de Deus e o revelar de Deus na realidade, né? Falei sobre o texto de Hebreus 1, falei que ele se revelou a Adão como criador, a Abraão como amigo, pai de destino, Deus abençoador, o amigo. Falei sobre ele se mostrar a Moisés como libertador. Também falei sobre Elias, o Deus de maravilha. E fiquei pendente o revelar de Deus no Novo Testamento através do seu Filho. Então eu quero ler talvez o texto mais conhecido de nós, o texto que talvez a gente use com mais frequência para falar do Evangelho de Jesus para outras pessoas. João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse talvez seja um dos textos do Novo Testamento mais citado em relação a apresentar o amor de Deus às pessoas. Antes de começar a pegar alguns personagens chaves de como esse Jesus se revelou, Deus se revelou através de Jesus, a manifestação do amor de Deus, o revelar ao homem. Eu queria que colocasse aí, por favor, Lara, João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Em verdade, em João 1, 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. 2. E a palavra estava no princípio com Deus. 3. E todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Se você começar a olhar na sua Bíblia aí, seja no celular ou na sua Bíblia, o livro de João começa com a mesma questão de Êxodo e de Gênesis, no princípio. Em Gênesis começa no princípio. E João apresentando Jesus no princípio. Ele é o princípio de todas as coisas. Eu quero que você entenda que o revelar de Deus, como eu falei no domingo passado, tem uma finalidade. Deus nunca se revela sem uma finalidade, sem um propósito. Ele vai trabalhar na sua condição de entendimento. A Bíblia diz que cada um caminha na luz que recebeu. Todo revelar de Deus tem um propósito, e nós precisamos começar a entender que precisamos não só responder a isso, ao revelar de Deus, mas também dar sequência àquilo que ele se revela. Fazendo pelo menos menção do Antigo Testamento, que veio ao meu coração agora, para que você entenda, ele se revela a Abraão em Gênesis 22, e o texto diz: depois dessas coisas apareceu o Senhor, o Deus, a Abraão. Então, quando Deus ele se apresenta a Abraão, ele coloca o coração de Abraão à prova, diz o texto. E ele chama Abraão, 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 por 2 vezes. Ele potencializa o chamado. E Abraão responde: eis-me aqui. A velocidade com que Abraão responde ao chamado de Deus é incrível. Então eu quero que você entenda que toda chamada de Deus tem um objetivo. Toda ela. E o que eu acho incrível nessa chamada é que todas as vezes que Deus nos chama, Ele faz com que você dê um passo ao seu propósito. Ele faz com que você caminhe em direção àquilo que Ele construiu para você.
Deus nunca vai te chamar, quer seja a atenção, porque a palavra exortação é corrigir com amor, ao ponto que a Bíblia diz, pastor Silvio, que o pai corrige a todo filho quanto ama. Muitas vezes ele nos chama, e quando nós queremos fugir, ele nos amarra com corda de amor. Mas a grande questão é que eu quero que você entenda, que no Novo Testamento agora, é o Filho que se revela ao homem. Eu quero pegar alguns pontos. Eu vou tentar fazer não uma forma cronológica, para não criar aquela ideia de uma organização, de uma construção de pensamento. Não, eu quero ter a liberdade para que você viaje comigo em cada circunstância, em cada situação, para que eu possa aplicar na minha vida e na sua vida. Então, essa questão de Deus dar o Filho, porque Deus amou, e o amor dele foi tão intenso que ele deu. O texto lido aqui sobre quem dá com alegria. Quem primeiro deu foi Deus. A expressão de amor de Deus é dar. A expressão que nós temos a Deus também é dar. Então, Mateus 28, do 2 em diante. Mateus 28, do 2 em diante. As mulheres no sepulcro e aos discípulos ele se revela. Eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo, que tinha o aspecto de um relâmpago e as suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhe anunciou: não temas vós, sei que viestes ver Jesus que foi crucificado. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas e com grandes júbilos, e foram imediatamente anunciá-los aos seus discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos! Elas se aproximaram dele e se jogaram aos seus pés, abraçando-os e o adoravam. Então Jesus lhe declarou: não temais, ide dizei aos meus irmãos que sigam para a Galileia, e lá eles me verão. Eu acho tremenda essa passagem, não porque o revelar-se de Jesus na ressurreição trouxe a nós a capacidade da vida eterna. Mas o que eu acho interessante é que as mulheres criaram uma expectativa no seu coração, em pelo menos vê-lo, em pelo menos saber como é que estava o corpo. E para mim o referencial dessa revelação aqui, queridos, não é talvez a morte, porque ele falou que ele iria se dar por morrer e que iria ressuscitar, mas é o ambiente onde ele se revela. Ele poderia se revelar em qualquer outro lugar, mas ele escolhe um ambiente de morte. Um ambiente onde a esperança daquelas mulheres provavelmente deveriam estar abaladas e perdidas. Onde a tristeza estava no coração daquelas mulheres. Onde eu fico imaginando que aquelas mulheres, pensando como iria achar o corpo de Jesus flagelado, machucado, eu acho que elas ficavam conversando entre si os momentos bons que tiveram juntos, as palavras do mestre, o carinho do mestre, o cuidado do mestre. Então deixa eu te falar uma coisa, é nos momentos da adversidade, é no momento que você acha que as coisas estão mortas, que estão perdidas, é num ambiente triste, é num ambiente onde a esperança está em xeque, é num ambiente onde você não consegue saber o que vai acontecer, mas que você se vê num momento de aflição, de angústia. Ele virá. Ele virá como o consolador, ele virá como aquele que traz vida, aquele que traz esperança, ele virá como aquele para reacender a promessa na sua vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa. São nesses momentos que ele realmente aparece, que nos surpreende. Na realidade, todo momento que ele aparece, ele nos surpreende, porque com ele tudo se faz nova, todas as coisas.
Mas eu fico imaginando aquelas mulheres olhando assim, não, nós temos esperança, nós temos o que dizer aos discípulos. Interessante que é nesse episódio que ele fala para as mulheres, dizei aos meus discípulos e a Pedro. Ele cita Pedro nominalmente. E a questão, por que ele cita Pedro nominalmente? Porque foi justamente Pedro aquele que negou, que nunca imaginaria que iria negar. Queridos, às vezes nós pegamos a figura de Pedro e às vezes nós colocamos o Pedro numa situação tão difícil e talvez a gente tenha a presunção e talvez me faltou aqui talvez a palavra para não ofender, a presunção e às vezes a inocência, seria essa palavra mais branda, de falar, eu não faria igual Pedro. Talvez você já tenha negado e você nem percebeu. Talvez você tenha negado o chamado, você tenha negado o desafio, você tenha negado aquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer e você não fez, e isso não é negar. Quando nós rejeitamos a proposta dEle, vir após Ele, tomar a cruz e seguir, não é só tomar a cruz e ficar com peso, é em seguir. Talvez a palavra que eu estava buscando e o Espírito Santo me traz, sejamos precipitados em falar, nós nunca negaremos. Você sabia que quando você perde a oportunidade de se comportar como Jesus, diante das situações que as pessoas te colocam na sua frente, você pode estar negando a eficácia do Evangelho e a transformação que você recebeu através da salvação? É uma linha muito tênue, queridos. A minha oração essa semana, na madrugada, e eu perdi o sono, a pastora Lu me deu um pega, porque eu não deixei ninguém dormir, pelo menos no quarto, eu fiz o quarto de oração, no meu quarto de dormir, e a cadeira fica mexendo, eu acordei 4 da manhã, e fui escrever, e fui orar, e a cadeira mexia, e ela acordava, e aquela coisa toda. A minha oração tem sido essa: adestra os meus olhos, adestra os meus sentidos, para que eu possa te ver e te ouvir. Tira aquilo que está atrapalhando o meu foco, aquilo que tem me impedido de enxergar as tuas manifestações em pequenas coisas. Deixa meu ouvido ligado, para que eu possa ouvir até o teu sussurro. São nessas circunstâncias que eu não tenho controle, que eu não tenho domínio delas, que Ele sempre vai aparecer e falar, nada foge do meu controle. Nada. Não sei se vocês perceberam, o apóstolo mudou de óculos. Comprei um óculos, botei uma lente e comecei a usar. Só que você já sabe, né, eu tenho um problema de dislexia, a luz aqui ajuda, mas eu estava buscando o foco. Porque a amplitude da lente era muito grande e nessa mudança de distante para perto, eu tinha um vácuo. Diga comigo vácuo. Diga comigo vácuo. Diga de novo vácuo. Eu tinha um espaçamento. E os meus olhos não conseguiam pegar o foco por essa distância. Fui na médica, na oftalmologista, ela fez novo exame e ela chegou à seguinte conclusão: que o meu grau estava diferente daquela outra vez, meio grau, não faria diferença nos meus olhos, mas o óculos sim, meio grau. Me passou uma outra receita. O rapaz falou para mim o seguinte: olha, você vai ter que trocar a armação. Você precisa pegar uma armação menor, para que o seu campo de visão fique melhor na questão do foco. Eu troquei o óculos e estou aqui. O que eu aprendo com isso? Tudo.
A grande questão é que nós, às vezes, queremos ver um campo, queremos ter um campo de visão tão grande, que nessa mudança de tempo, mudança de circunstâncias, mudança de situação, nós temos um vácuo. Nós não estamos vendo quais são as necessidades das pessoas perto de nós, nós não estamos vendo quais são as prioridades que nós precisamos ter, nós não estamos percebendo, e a gente está tentando buscar o foco, e a gente perde o foco, e você não consegue fazer leitura. Às vezes é necessário você trocar toda a sua estrutura, todas as suas armações, tudo aquilo que você tem na cabeça, isso chama-se metanoia, para poder ver melhor. E eu entendi que o óculos menor, talvez eu tenha um campo menor de ação de visão, mas eu tenho foco. Aquelas mulheres queriam ver Jesus, só que Jesus se apresenta para elas, não como Jesus flagelado, não como Jesus ferido, mas como Jesus ressurreto, ressuscitado. Você precisa começar a ver Jesus depois da cruz. O Jesus ressuscitado, e que ressuscita aquilo que em nós está morto. E ele cita Pedro, e eu fiz questão de pegar um texto, a primeira aparição de Jesus a Pedro, Lucas 5. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genazaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a sua palavra, a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos que pertencia a Simão e solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentou-se no barco e ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Ao que replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando na tua palavra, lançarei minhas redes. Ele se apresenta a Pedro em um momento de insucesso e de frustração. Eu quero que você entenda que ele está passeando naquele lugar. Pedro não tinha um contato, Pedro o chama de mestre porque o reconhece como rabi, mestre. Se você for ler na tradução judaica, vai falar que Jesus estava caminhando ali perto do lago de Genazaré, e Pedro o vê e o reconhece, rabi, ou seja, mestre. Eu quero que você entenda o sentimento de Pedro depois de uma noite fatídica. Deus, ele vai se revelar a nós no Antigo Testamento, Jesus vai se revelar a nós no Novo Testamento, é no momento do insucesso, é no momento que acaba o recurso financeiro, é no momento que acaba o recurso emocional, é o momento que você está passando pela pior situação da sua vida, porque quando você perde o controle, quando você perde aquilo que você pode fazer, aí sim ele entra. Pedro, naquele exato momento, estava passando por uma situação difícil, porque apesar de ele ser experiente na pesca, ele conhecia tudo de mar, mas ele ainda não conhecia aquele que comandava o mar. Você só vai conhecer aquele que comanda a sua vida, tem um governo na sua vida, quando você começar a perder o controle dela. Enquanto nós temos a condição de fazer, queridos, ele não vai fazer. E agora ele se revela a Pedro, dizendo para Pedro o seguinte, em outras palavras, vou contextualizar aqui. Nas mãos de Pedro, o barco dava prejuízo, não frutificava. Nas mãos de Pedro, o barco era um problema para Pedro. Mas nas mãos dele, ele estando no barco, ele consegue mudar não só a perspectiva de Pedro, do insucesso, não só aquelas pessoas que dependiam de Pedro, mas todos que estavam ali, viram a ação de Jesus, e Pedro foi o canal para isso. Eu quero que você entenda uma coisa essa noite.
Talvez existam coisas na sua vida que você não consegue frutificar, que você não consegue romper e render como você gostaria. Tem coisas que você está lutando, e é incrível que tem um espaço de tempo, queridos. Se Pedro começa a pescar à noite, às 10 da noite, às 11 da noite até meia-noite, e chega às 6 da manhã, de 6 da manhã até 12 horas, meio-dia, existe um espaço de tempo onde Pedro provavelmente pensou em toda a sua vida. E o texto diz que eles estavam lavando as redes, ou seja, naquele dia para Pedro já estava acabado, o trabalho já estava findado. É incrível como ele se revela a Marta e a Maria, não no tempo de Marta e Maria, não no tempo de Lázaro, da morte de Lázaro, mas no tempo em que ele pudesse manifestar a glória dele. E agora ele aparece num horário totalmente fora dos padrões da pesca. Você precisa conhecer o Jesus que surpreende, o Jesus que não está preso ao tempo. Para você, talvez, urgência, para ele, a necessidade que você entregue, a necessidade que você confie. Talvez para você tem coisas no seu coração que é para ontem, para ele, que você precise aprender um pouco mais. Quanto tempo demora uma prova? Até o tempo que você possa respondê-la. Quanto tempo eu preciso ficar em uma provação? Até o tempo de você entender o propósito dela. Quanto tempo demora um deserto? Até a consciência de que você precisa sair dele. Agora ele se apresenta como Deus de milagre, falando: Pedro, você vai largar tudo que tem valor para você, porque eu estou no barco, porque eu estou na tua vida. Eu vou me revelar a você como aquele que está chamando você para um propósito de vida. O teu trabalho é importante, Nos textos lá de Mateus, de Marcos, de João, os sinóticos, que falam a mesma história, o texto vai dizer que eles estavam pescando e Jesus chama-os para serem pescadores de homens. Ou seja, Jesus pega a habilidade que eles tinham e transforma em algo útil para o reino. Deixa eu te falar uma coisa: nada que você aprendeu até hoje está perdido. Absolutamente nada. Você precisa estabelecer o reino onde você está. Queridos, é no açougue, é no escritório, é no consultório, Beca. É onde você está. É Isaías 58, parece que 17. Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Tudo que você aprendeu é útil, ele não vai desprezar absolutamente nada do que você tem, do que você viveu até hoje, porque ele quer se revelar como aquele que canaliza aquilo que você é para instrumento nas mãos dele. Então diga para a pessoa que está do seu lado: não se preocupe. Não, está fraco. Não se preocupe. Pega a minha Bíblia ali, por favor, filho. A minha Bíblia. Nas nossas maiores dificuldades, ele se apresenta a nós. João 21:15. Obrigado. João 21:15, deixei para mim. Como eu sei que tem algumas pessoas anotando, eu não vou perder a oportunidade. Isaías 48:17. Eu não vou perder a oportunidade de você marcar isso na sua Bíblia. Assim declara Yahvé, o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel: eu sou Yahvé, o teu Deus,
que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então diga para a pessoa que está do seu lado aí, tudo que você passou até hoje. Não, diga para ele. Terá uma utilidade nas mãos de Deus. Ah, mas eu sofri demais. Ah, mas eu estou assim. O Espírito está mandando eu voltar nisso, eu vou bater nisso. Depois eu falo o resto. Porque nós, seres humanos, somos tendenciosos a pegar os nossos fracassos, as nossas tristezas, os nossos sofrimentos, potencializá-los e esquecer aquilo que é bom. Se você entender que o que você viveu até hoje, todo abandono, toda perseguição, tudo aquilo que te aconteceu, você potencializar como testemunho de superação, queridos, aí sim o inimigo vai recuar na nossa vida. Porque por um caminho ele vem, mas por 7 ele foge. Quando você começa a entender que todo o processo de Deus na minha vida e na sua vida, quer seja por conta das nossas escolhas, ou porque Ele nos submeteu a passar, tudo vai redundar em graça. E você para de ser aquele que murmura, uma boca maldizente. Interessante que quando fala Lashon Hará, boca maldizente, é o mesmo texto para gente cheio de lepra. Lashon Hará, boca maldizente, sepulcro. Então cuidado, queridos, porque ele pode se apresentar a você como Deus de justiça. João 21:15. E assim após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus encarregou: cuida dos meus cordeirinhos. Outra vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado, pois Jesus havia lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? Assegurou-lhe o Senhor: tu conheces, assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. E na próxima, ele vai falar assim: em verdade, eu te afirmo que quando eras mais jovens, tu vestia a ti mesmo e ia para onde desejavas, mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outras pessoas te vestirá, e te conduzirás para onde tu não queres ir. Interessante que esse texto, Jesus se revela a ele não só como o restaurador, o perdoador, mas como aquele que dá destino. E já avisa nesse próximo aí no 18, a dependência que ele terá. A questão de ele depender do próprio Deus para tudo. O texto vai dizer sobre, no 15, cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas, e ele vai tentando trazer a Pedro a visão da responsabilidade. Cordeirinhos menores, ovelhas maiores, cuida da igreja num todo. 3 níveis de pastoreio ele traz para Pedro. Ele se revela como aquele, não só como o Jesus que restaura, mas o Jesus que dá destino. O Jesus que sara as frustrações do coração. O texto em si é interessante porque Pedro já tinha desistido praticamente, ele volta a pescar. Quantas vezes ele precisará aparecer, se revelar a nós nas nossas desistências? Nós queimamos um cartucho.
quando ele poderia nos apresentar como aquele de relacionamento, ele vai ter que nos apresentar como aquele que precisa nos reanimar. E agora Pedro está nu, praticamente sem roupa, se lança na água, ele não conhece o mestre. São os discípulos que estão com Pedro que fala: esse é o mestre. Há um texto bem mais interessante que fala que quando Jesus é preso, Pedro observava ou seguia Jesus de longe. O primeiro erro de perder a revelação de quem ele é distanciar-se da face dele. Não dá para seguir Jesus de longe. Um domingo, uma quarta, não é o suficiente para estabelecer um relacionamento. Você quer que ele se revele a você? Busque. Se esforce. E talvez, só talvez, o ponto mais pesado dessa revelação é que quando ele se revela, talvez o propósito vai imprimir em mim e você, vai exigir de mim e você posicionamentos. Não dá para ele se revelar sem se posicionar, queridos. Não dá. Por que muitas pessoas não têm experiência? Porque elas não estão dispostas a seguir a quarta passada que o pastor Fábio pegou sobre obediência. Obediência em qualquer que seja as circunstâncias. Eu tenho algumas frases que me marcaram. Uma delas é essa: com a velocidade que você obedece a Deus, essa mesma velocidade Deus vai te fazer prosperar. Isso me marcou. Outra que eu falo sempre: nunca peça nada a Deus que você não tenha capacidade de devolver se Ele te pedir de volta. Tudo isso é obediência, queridos. Então por que a maioria das pessoas querem ter experiência e elas vão buscar em um culto, em momento de adoração, que é uma sensação, que é aquele momento bom, aquele momento que traz paz, na hora do culto, na hora do louvor, e quando elas voltam para casa, voltam com aquele medo de não sentir mais aquilo que estava sentindo aqui. E a irmã Eugênia falando no início do culto que nós não vamos começar o culto, nós vamos dar continuidade. Você precisa começar a cativar essa presença, é onde você está. Aqui é só um momento coletivo. A pergunta é: como você tem visto Jesus? Eu vou sair um pouco da curva e vou citar os dois discípulos a caminho de Emaús. Jesus se apresenta e começa a ouvir a conversa deles. E a conversa deles girava em torno de uma desesperança. Mas ele fez isso, ele fez aquilo, mas ele morreu. E Jesus, eles fala assim: ó, por que vocês estão arrazoando sobre isso? E os dois discípulos, num tom talvez, não de arrogância, mas de questionamento: só você não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém? Você é de onde? Eles perderam a visão, porque Jesus veio em outra configuração. Jesus veio diferente. A grande questão é que a igreja está perdendo a visão porque Jesus está se manifestando diferente. Jesus está se manifestando diferente no louvor. Jesus está se manifestando diferente na tua casa. Então entenda que as questões da família, as questões do casamento, as questões com filhos, as questões que você acha, que você entende que tem sido um gigante na sua vida, aí sim é que ele pode se revelar como a solução para que você possa enxergar aquilo que você precisa enxergar. E agora eles caminham com Jesus. Os olhos não veem nada, mas o coração queima. E eles vão andando, e Jesus, eles pedem para que Jesus, sem conhecê-lo ainda, fique com eles. E Jesus se assenta à mesa. Você quer ver um revelar de Jesus que é tremendo? É na comunhão da mesa, no partir do pão, no impartir do pão. E os olhos dele se abriram, porque ele partiu o pão diferente de qualquer um.
Você precisa entender que a mesa, a comunhão, o estar junto, o conversar coisas produtivas, o conversar coisas do reino, o abrir o coração com quem de direito, é impartir não o pão apenas que nós comemos, é fazer parte da comunhão dele, e os olhos se abrem. E eles começam a entender assim, ó, mas queimava nosso coração, mas os olhos não viam. Havia uma reação no coração, mas os olhos não conseguiam enxergar. Há uma questão no seu coração. Nós estamos cantando aqui que nós estamos queimando. Mas, igreja, se está queimando e você não está vendo, você precisa procurar uma mesa da comunhão e fazer com que você coma este pão. E é por isso que uma das coisas que eu acredito muito é nessa ceia disponível, onde tem o pão e tem o vinho. Nós ceiamos a semana passada, sim, mas talvez eu tenha pessoas aqui que não ceiaram. E qual é a dificuldade? Eu vou ter que esperar o próximo mês para eu participar da mesa, reativar minha aliança com Ele? Se o texto diz, fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim, Jesus, ele parte o pão. E é incrível como ele dá o pedaço de acordo à fome. Ele dá o pedaço de acordo à fome. Ele imparte dele de acordo ao desejo e à necessidade. Você só vai conhecer esse Deus que é o pão da vida, esse Deus que é provedor, que é doador, sentado à mesa e desejando. Esse mesmo Pedro tem a experiência no mar, onde Jesus se revela a ele como Deus, o Jesus Salvador, resgatador. Pedro, temperamento explosivo. Jesus fala, vem. E ele vai. Tá, que se a gente fosse fazer uma análise da personalidade de Pedro, explosivo, e às vezes até inconsequente, precipitado. Aí as pessoas falam assim, mas eu tenho essa característica. E quem te falou que essa característica é determinante para que você seja reprovado? O tanto que você se permite ser ensinável por Ele, moldável por Ele, não importa quem você era, importa quem você é na sua essência, como Ele te chamou desde a eternidade. O que Ele fez com Pedro foi chamar à existência aquilo que a eternidade falou sobre Pedro. Um homem sem muita cultura, mas que com o discurso, que não era igual ao discurso de Paulo, há uma conversão em Atos. Ele vai lançar mão de quem você é, para transformar você e a mim, segundo a imagem e semelhança dele. Agora ele se revela um outro rapaz. Esse, para mim, é um dos piores. Mais difícil. O cara era um perseguidor. Estou falando de Paulo. Atos 9, do 4 em diante. Atos 9, do 4 em diante. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és tu, Senhor? Ele disse: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Paulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas ninguém viu. Paulo
erguendo-se do chão, abriu os olhos e não conseguia ver coisa alguma. Então, guiados pela mão, foi conduzido até Damasco. E por 3 dias estava cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Outro fato interessante, deixa lá para mim no 4, por favor. Paulo, um perseguidor, ouvia a voz. No 5, os ouvidos ouviam, mas os olhos não viam. É incrível como esse diálogo, os homens também não conseguiam ver, mas conseguiam ouvir. Jesus, ele faz um reset na vida de Paulo, apaga a visão. Paulo abre os olhos, mas não consegue ver. Interessante que quando Jesus se revela a Paulo, não se revela como o Salvador, não se revela como aquele que vai dar o destino de Paulo, ele se revela: eu sou aquele a quem tu persegues. É revelado a Paulo aquilo que Paulo estava fazendo, que estava fora de um propósito. Ah, quem dera se nós tivéssemos coragem de falar: Senhor, revela em minha vida aquilo que é oposição ao Senhor. Igual diz Apocalipse: tenho, porém, contra ti. Será que nós temos condição e coragem de falar: Senhor, revela a mim o que eu estou opondo ao teu propósito? Qual a oposição que eu estou fazendo à tua vontade? Talvez, só talvez, nós estamos perseguindo, não seguindo. Isso é forte. Alguns chamam de seguidores, fora do propósito, são perseguidores. Quando eu me oponho à vontade soberana dele, quando eu me oponho ao querer a vontade dele. E agora ele se revela. E ele vai se revelar a Paulo como Deus que muda a história, o Deus que chama, o Deus que comissiona, o Deus que dá propósito à vida. Agora a pergunta é: você quer ver esse Jesus que dá propósito à sua vida, que dá destino a você, mas você está disposto a abrir mão da tua visão, do teu querer? Assim como ele disse para Pedro: olha, quando tu era jovem, tu vai vestir o que tu quiser, tu fazia o que tu queria, tu ia para onde tu queria, mas vai chegar um ponto que você vai depender das pessoas. Pedro, você é muito autossuficiente. Pedro, você é muito inconsequente em algumas coisas. Eu não posso chamar você com esse temperamento que você tem. Então eu vou te ensinar, Pedro, a depender das pessoas até para se vestir. Para Pedro, para Paulo, você me perseguiu, agora você vai ter que ficar na cidade 3 dias pensando de como eu posso mudar a tua mente e ter a metanoia. E agora, quando Ananias sabe que ele vai ter que curar um cara que era perseguidor, o profeta entra em crise. Mas não é esse Deus que perseguia e nos matava? Deus fala: rapaz, tu não sabe de nada. Vai que para mim é um vaso escolhido. Ele se revela como um Deus que nos escolhe, mesmo com as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas feridas. Ou você acha que quando ele nos escolheu, ele já não computava as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fragilidades, as nossas inseguranças? Você acha que ele te escolheu não sabendo das tuas limitações, das minhas limitações? Você sabe por que ele nos escolheu?
porque Ele consegue enxergar quem nós seremos amanhã. Ele sabe. Ele sabe do nosso potencial. O pastor Silvio fala sobre as motivações do coração. Eu pregando em algum lugar, eu fiz a seguinte pergunta: que penalidade você daria a um homem que sonegou imposto, que desobedeceu uma ordem judicial, que respondeu um policial, ou seja, que quebrou uma lei? Qual a pena? 6 meses de cadeia, trabalho comunitário, restituição se ele lesou alguém, se foi imposto, restituição mais 1/5, como diz a Bíblia, detenção dependendo, como Maria da Penha, como pensão alimentícia. Qual a pena que você daria a um homem que premedita a morte de outro e é um adúltero? Aí uns 10 anos de cadeia, 15 anos de cadeia. Se for morte com premeditação, até 20 anos de cadeia. Então, espera aí. Saul desobedece. Davi mata Urias e adultera com Betseba. Por que a penalidade de Saul é mais severa do que a de Davi? Porque Saul, Deus rejeita, porque ele desobedeceu. Mas Davi, achei Davi um homem segundo o meu coração, dizem Atos. Não parece esquisito? Alguém desobedece e Deus rejeita. 1 Samuel 16, versículo 1. Até quando terás pena de Saul? Porque eu tenho rejeitado. Não se esqueça que esse Davi que eu estou falando, que recebe a bênção do Senhor, Satanás tem acesso ao coração dele em 2 Samuel, e Satanás incitou o coração de Davi para ele fazer o censo. Por que então que Deus ele dá uma pena para Saul rejeitando, e para Davi ele fala: achei Davi o homem segundo o meu coração? Eu te explico. O segredo está no texto: achei Davi um homem segundo o meu coração. Tudo estava na intenção do coração. Saul era um homem obstinado. E obstinação é a capacidade que você tem de fazer da sua opinião, daquilo que você pensa como um Deus. Aí é idolatria. Davi pecava, mas era rápido em se arrepender. Não é a sua falha, não é o seu erro. Claro que eu não estou dando margem aqui para que você erre e continue errando, porque a graça não é atestado, uma carta para que você peque. Nem tudo Jesus vai passar o pano. Eu estou falando é que Ele conhece o teu coração e conhece o meu coração. Por isso é que quando Ele se revela, eu preciso expor o meu coração para Ele. Querido, o passado nunca impediu o investimento de Deus na nossa vida. Nunca. Mas é o presente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas é o agora. Se hoje ouvirem a voz, hoje chegou salvação na casa. Porque as pessoas falam: você não sabe quem eu fui. Que bom, você foi. Ficar preso àquilo que você era e achar que Deus não vai investir quem você era, é você falar para Paulo: você não teria condições. E por que eu invisto nas pessoas? Porque eu sempre acredito, não naquilo que eu acredito sobre elas, mas aquilo que ele acredita sobre as pessoas. E se ele acredita, quem sou eu para falar que não? Por isso que é importante mais vida do que coisas. E a gente tem se esforçado para restaurar vidas. Tem coisas nos bastidores que você não sabe. Tem coisas que vai de encontro, talvez toda uma estrutura que você pense. Tem coisas que para a gente, que Ele coloca no nosso coração para fazer por pessoas,
que nós sofremos, porque quando nós vamos falar para aqueles que podem nos ajudar, a mentalidade não encaixa. E de vez em quando, você vai ter que dar uma de duro e falar: Deus mandou fazer e eu vou fazer. Porque se você desistir de alguém, o que te isenta dele desistir de você? Ele precisa se revelar a nós, a mim e a você, como Deus que não aceita perder ninguém. Então aquele que você menos acha que tem a salvação, é esse que Deus fala assim, é esse que eu quero. Eu quero abrir o coração para você em um pensamento que eu tenho. E eu não vou falar heresia aqui para você. Mas eu penso que uma das maiores tristezas de Deus, uma das tristezas que eu sinto no meu coração, conhecendo o pouco que eu conheço, me relacionar com Ele, não é na morte de ninguém, porque Ele tem prazer na morte do justo. Ele se alegra, porque vai estar com Ele. É quando Ele vê algo que Ele criou, que Ele investiu, algo que Ele fez para o louvor da glória dEle, sem frutificar e preso pelo inimigo. Não é só preso pelo inimigo, mas ser infrutífero é passivo de corte. Lucas 13, versículo 5. A vinha e a figueira. Não podemos ocupar lugar inutilmente na terra, porque Ele vai se apresentar como o dono da vinha. E Ele vai inquirir. Bota o texto para mim, por favor. Veio na cabeça, eu quero ser fiel ao Espírito Santo. É Lucas 13, 5, parece que em diante. Não, então é 5:13, deixa eu ver. Cadê minha? Hã? É 13, isso. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada no meio de uma grande plantação de videira. Contudo, vinha procurar frutos nela e não encontrou ao menos um. E por isso recomendou ao avicultor: este é o 3º ano que venham buscar os frutos dessa figueira e não acham. Sendo assim, pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa, diga comigo, boa terra. Se você está aqui, você está procurando uma revelação de Jesus para a sua vida, por favor, frutifique. O 8º. O avicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixe ainda por mais um ano, eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. Se vier dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Aqui não tem nada a ver com Satanás, tá? Aqui tem a ver com prestação de conta naquilo que ele investiu em nossa vida. E é por isso que eu empurro todo mundo que está comigo. Eu desafio: olha, você vai dar uma palavra, não sei o quê, você vai fazer isso, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente, nós não estamos mais no tempo disso. Porque se eu não desafiar você, eu não vou conhecer o Deus desafiador que me desafiou a seguir aquilo que eu preciso seguir. Eu não tenho a capacidade, que bom, porque Ele vai se revelar a você como o Deus que capacita. Mas eu não sei, que bom, Ele vai revelar o Espírito que é mestre por excelência. A grande questão é que nós queremos experimentar coisas que muitas vezes nós não damos espaço para que Ele se revele. Há uma necessidade no coração do Pai nesse tempo de se revelar a nós, não pela nossa necessidade, mas pela necessidade dEle. Deixa eu falar para você novamente o que o Espírito Santo está falando para mim.
Chegou um tempo dele se revelar a nós, não na nossa necessidade pessoal, mas na necessidade dele, que ele quer que nós sejamos e façamos. Há um grito nos céus, há um clamor nos céus. Acorda! Eu estou revelando a minha vontade, eu estou revelando o meu querer, eu estou revelando o meu propósito. E nós ficamos de forma letárgica, catatônica. E desculpa a expressão. Eu já estou terminando, tá, queridos? Tenha calma. Só tem mais um texto. Eu estou deixando o rio fluir. Alguém já te ignorou? Você já perguntou algo para alguém e alguém te ignorou? Qual é a sensação que você tem quando alguém te ignora? Você lembra do sentimento de ser ignorado? E o que você acha que ele sente quando nós o ignoramos? Quando ele nos pergunta, quando ele nos argui, quando ele nos desafia? Quando nós não damos uma resposta à altura da pergunta? O que você acha que ele sente? Você acha por que ele deveria estar aqui? Por que não ir para um lugar onde alguém está sedento e querendo falar, manda que eu faço, me envia que eu vou? O que chamaria a atenção de Deus, de Jesus, na sua vida hoje? Qual é a sua disponibilidade? Preciso perguntar, porque o próprio Espírito está me perguntando agora. Último texto de hoje. Apocalipse 1. Apocalipse 1. Estou com esses vícios de linguagem. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve deveriam se realizar, e que ele, por intermédio de seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. 9. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O mesmo texto, no 9, é a mesma revelação proposta por Deus no 1 e no 2. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no meu espírito, quando vi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta. O 12. Voltei-me para observar quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Eu quero fazer menção a essa palavra. Bota o 12 para mim. 1:12. Você não viu o texto? Não ouviu? Apocalipse 1, 2, depois o 12. Voltei-me para observar quem falava comigo. Fala assim, voltei-me. Você quer ver a revelação de quem Ele é? Às vezes você precisa voltar a olhar para outra direção, queridos. Eu estou falando da revelação da palavra de Cristo. E Ele estava ali por causa da revelação da palavra e do testemunho de Jesus. E Ele fala que Ele se achava na ilha. E interessante que esse texto me fez, girou uma chave dentro de mim. Eu falei, Senhor, eu estou perdendo a revelação de quem o Senhor é na minha vida, porque tem algumas áreas da minha vida que eu preciso me voltar. Eu preciso me redirecionar. Eu preciso perder essa questão de ser um animal com viseira que só olha para frente e não consegue olhar. E o animal usa aquela viseira para que não seja distraído. E ele fala, voltei-me.
Coloca o 10 para mim, Lara, por favor. 10. No dia do Senhor, achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim, mais uma vez os ouvidos. Depois que eu ouço, eu tenho que mudar de direção. Agora Jesus está se revelando em Apocalipse, não só como o cordeiro, mas como o leão. Como aquele que fez todas as coisas e que nos entregou uma promessa extraordinária. Eu não quero me ater, eu tenho aqui até o 17. Eu vou ler até o 17, fazer uma leitura rápida e corrida. Apocalipse 1, do 13. Nós lemos o 12, agora do 13. 1:13. Isso. E entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestido com uma longa túnica que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os seus olhos como chamas de fogo. Seus pés reluziam como um metal, quando era refinado na fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha a sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. E o seu rosto era como o próprio sol, quando brilhava em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí aos seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e me disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Que revelação a um homem! E ele vê. Agora imagine, queridos, se Deus nos aparecesse dessa forma, tenta imaginar isso. Os olhos como chamas de fogo, as estrelas na mão. Imagine se ele nos apresentasse dessas formas teofânicas e antropomórficas. O ser humano tem medo das manifestações. Assim como o povo teve no Antigo Testamento, onde Deus queria se revelar ao povo, e no meio dos trovões, dos relâmpagos, o povo teve medo e quis colocar alguém que intermediasse, é o que nós chamamos de pontífice. O homem, por não se relacionar com ele, sempre quer que alguém faça a ponte. Alguém que apresente, mas deixa eu falar uma coisa para você essa noite. Tem coisas que ele não vai falar através de homem, ele vai fechar a sua boca até que você cave, você aproxime, porque ele quer se revelar a você. Ele quer ouvir, ele quer que você ouça da boca dele, porque só assim nós vamos desenvolver um relacionamento com ele. Como Deus tem se revelado a você? É na tempestade? Ótimo. É no meio do fogo? Ótimo. É na calmaria? Ótimo. É no meio das circunstâncias difíceis? O importante é que ele se revele, queridos. A única coisa que você deve se preocupar é quando ele se revelar. Não como Deus de justiça para fazer justiça por você, mas quando ele se revelar para fazer justiça a você. Quando ele cobrar, mostre-me suas mãos. E não pense que é no dia que nós fecharmos os olhos, que todos nós teremos que nos apresentar a ele. Existem coisas aqui na terra que ele já está pedindo prestação de conta há muito, muito tempo.
Eu não sei se dá para adorar aqui, Tiago, com a corda quebrada. Violão desafinado. Não sei. Eu não sei se dá para tocar. Ele tem fogo nos seus olhos, espada em suas mãos e cavalo no cavalo branco. Ou alguma coisa de fogo. Já tem um bocado de fogo aí? Não. Aí eu vou deixar você. Você é livre. Eu quero que você fique de pé. Porque eu quero te entregar uma chave essa noite. Fogo nos olhos. Fogo nos teus olhos fez me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Eu não sei cantar, mas eu sei a letra. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Escute. Porque ele tem fogo nos olhos. Eu perguntei um dia pregando lá em Nação Forte. E eu pedi que eles colocassem umas candeias, trouxessem umas candeias para mim. Eu não sabia para que aquelas candeias até o momento em que eu segurei aquelas candeias. E ele se revelou a mim no altar daquela igreja e falou: você sabe por que eu tenho fogo nos olhos? Que são os meus olhos que guiam os meus filhos para perto de mim. O fogo nos meus olhos é o fogo que traz, que guia, que aquece, que ilumina, que direciona. Ele não está usando uma lâmpada qualquer, é os olhos dele, porque a palavra diz: eu olho para o Senhor e sou iluminado. Ah, queridos, Queimou todos os outros. Revela-se a nós, Pai, como esse fogo. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Oh Deus! Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Declare isso a Ele. Eu ainda tenho lenha. Queima e pode vir e nos tornamos Responsáveis. A chama não vai apagar. A chama não vai. Você é responsável por isso. Ele se revelou a você. Responsáveis. A chama não vai apagar. E nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos.
a paixão e fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Seja ministrado por esse fogo dentro de você, porque talvez você não esteja vendo, talvez você esteja apenas escutando, mas esse fogo no teu coração precisa queimar constantemente, precisa queimar, queridos, porque só quando você ouvir e se virar para ver aquele que está falando, você precisa se virar para ver aquele que está falando, você precisa redirecionar a tua visão, você precisa redirecionar a tua mente, você precisa redirecionar o teu coração, você precisa redirecionar aquilo que tem tirado você, queridos, da presença. Ele vai se revelar como Deus. Deus, obrigado. O Deus que tem ciúme. O Deus que tem ciúme. É o Deus que tem ciúme de nós. E o ciúme dele é de amor, é de zelo. A revelação dele, de quem ele é, do leão e do cordeiro, do pai, do amigo, do provedor, do protetor. Como você precisa que ele se revele a você. O Deus que sara, o Deus que cura, mas também é o Deus, é o Jesus que comissiona, é o Jesus que desafia. Era balaba xerema da gaia bassuia anderema na yabassoia. Uma igreja cheia da presença, cheia de fome, de sede. Eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos. Vamos todos juntos. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Se você tem o que queimar, seja você o sacrifício vivo a Ele. Se tem lenha, tem fogo. Se tem fogo, tem sacrifício. Eia! Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Já o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. É você quem deve rugir agora. Ou você ruge agora, ou você vai miar como gatinho a vida toda. Chegou o tempo de rugirmos, reverberarmos o que os céus estavam dizendo. Pai, a tua palavra, como João, ela foi pregada. E João estava ali por causa da tua palavra e do testemunho de Jesus.
Nós testemunhamos quem é Jesus na nossa vida, e nós temos agora a palavra. Revela-se a nós, revela-se a nós, a cada um de nós, não segundo a nossa necessidade, mas segundo a tua necessidade. Aquilo que tu queres de nós, aquilo que tu queres da tua igreja. Tu deu o dom aos homens, distribuiu os dons aos homens, e se o Senhor distribuiu, é para que esses dons sejam não apenas utilizados, mas que eles frutifiquem. Constrange o nosso coração a ponto de entendermos que até esse momento, o que o Senhor se revelou a nós já é o suficiente para nós não pararmos por nada. Absolutamente nada. O Senhor nos revelou, obrigado Espírito Santo, como um noivo, e precisamos nos revelar como a noiva. O Senhor se revelou a nós como o Senhor e Salvador, precisamos nos revelar ao mundo como os teus filhos salvos. O Senhor se revelou a nós como fogo, precisamos nos revelar ao mundo como lâmpadas. Porque o Senhor revela a nós, é para que nós possamos revelar ao mundo quem o Senhor é em nós. Nós pedimos, revela a tua face. Clamamos que tu revele a tua face. Mais uma vez que a tua face é revelada, precisamos refleti-la em nós, para que as pessoas enxerguem o Senhor em nós. Muito obrigado por essa palavra, essa bendita palavra, essa palavra que queima nosso coração, que nos desafia, que nos exorta, que nos impulsiona. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Coloca aqui para mim, Lara. Você que está em casa, eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a ouvir essa palavra, a parte 1 e a parte 2, e partilhar com alguém. Eu quero desafiar você na igreja. Essa semana, eu quero que você tire um tempo, mesmo que você já ouviu aqui a semana passada e essa semana, eu quero desafiar você a escutar mais uma vez essa palavra e partilhar com alguém. Eu quero desafiar você a pegar um papel e uma caneta e escrever e relacionar como Deus tem se revelado a você e qual é a necessidade que você tem hoje de se virar, de rever alguns conceitos na sua vida. Amém? O que você vai dizer à pessoa que está do seu lado? Vá e vença. Quarta-feira, vocês todos, escutem, quarta-feira, vocês todos estão convocados aqui, que nós vamos reativar a questão da quarta-feira profética no âmbito profético. Diga amém. Você me ouviu? A igreja me ouviu? A igreja me ouviu? Quarta-feira, todos aqui, nós iremos liberar palavras proféticas para você, para a sua casa na quarta-feira. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. O que você vai dizer para essa pessoa que está ao seu lado?